que sono que me deu. Ai, mas tem que levantar. Tá num sonho tão bom, sonhei com as coisas boas assim. Sabe quem que era um sonhador também? Fiquei que eu vou te contar daqui a pouco. Tem uma pessoa na Bíblia que fala que ele era um sonhador, mas tem muita gente que não gostava do sonho que ele tinha não, hein? Mas vamos lá, fica aí que daqui a pouco eu volto, tá bom? Tchau, tchau. Graça e paz, crianças! Chegou o momento da nossa oferta. Pois é, um momento muito especial. Eu quero aqui convidar você a abrir a palavra do Senhor em 2 Coríntios, capítulo 9, no versículo 6, que diz assim: E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Crianças, essa palavra fala sobre a oferta, né? Aquilo que nós semeamos, nós vamos colher. Então eu quero ver com você a respeito de como está o seu coração. Como está o seu coração? O que Deus ele tem falado no seu coração a respeito de ofertas? Como a palavra fala, né? Não é com tristeza e nem por constrangimento, porque Deus ama aquele que dá com alegria. A gente tem que ofertar ao Senhor assim, triste? Não, porque isso não alegra o coração de Deus. Nós temos que ofertar ao Senhor com toda a alegria que existe no nosso coração. Amém? Então, como está o seu coração? Quando nós falamos sobre oferta, ele fica triste? Ele fica apertado? Ou muitas vezes ele fica zangado? Ou ao contrário, ele se alegra, ele fica bem, ele fica leve, ele fica assim disposto a ofertar, ele fica grato. Como fica o seu coração quando nós falamos de oferta? Como aqui a tia Grazi estava falando a respeito, né? Esse versículo fala muito a respeito do nosso coração, mas também fala a respeito que aquele que planta, né? Aquele que planta, ele vai colher. E ele colhe somente um fruto? Quando a gente joga lá uma semente, uma sementinha, vamos supor de manga, a gente vai colher uma manga somente? Não. A árvore cresce e ela dá muitos frutos, não é verdade? Olha só, ela dá muito fruto. Então, eu vou colher muitas frutas, eu vou colher muita manga. E assim, se eu plantar cenoura, eu vou colher muita cenoura, não é verdade? Se eu plantar batatas, eu vou colher muitas batatas. E é isso que a palavra de Deus está falando, que tudo que nós plantamos, nós vamos colher. E não é na mesma proporção que nós plantamos, porque nós plantamos uma semente, mas nós colhemos vários frutos dessa semente. E o Senhor, ele tá falando a respeito daquilo que a tia Graça estava falando, daquilo que tem no seu coração. Então, a oferta, ela é semelhante à semente que nós jogamos na terra e que produz frutos. A nossa oferta, ela é uma semente. E aonde que é que nós vamos plantar, né? Nós vamos plantar nos céus, né? Para que Deus, ele possa o quê? Nos abençoar. Quando nós plantamos, né, a nossa oferta no reino de Deus, o que isso vai acontecer? Isso vai acontecer de termos muito frutos. Mas como assim, tia Grazi? Eu vou colher muita batata? Muita cenoura? Você vai colher as bênçãos do Senhor. E essa bênção do Senhor vai se espalhar por todas as áreas da sua vida. Sabia disso? Que as bênçãos do Senhor, ela vai alcançar lá a sua casa, ela vai alcançar seu pai, ela vai alcançar sua mãe, ela vai te alcançar. E ele vai fazer o quê, ó? Superabundar a graça de Deus na sua vida. Mas, um alerta.
Deus, ele olha o que está no seu coração. Como diz a palavra, é com alegria, tá bom? A intenção do coração, ela precisa estar boa, tá? Ela não pode estar triste, ela não pode estar ali insatisfeita, né? Ou fazer por constrangimento, porque outra pessoa tá falando que tem que ofertar, né? Mas isso tem que estar dentro do seu coração. E Deus com certeza se alegrará e abençoará você e toda a sua casa. Amém? Então, quando nós lançamos ali a semente, somente eu vou comer? Não, aquele fruto vai dar alimento também para outras pessoas, né? Outras pessoas também vão colher, aqueles que estão próximo de mim vão comer, né? E semelhante também é a oferta. Então, quando eu deposito isso nos pés do Senhor, né? A bênção do Senhor vem e ela não vem só para mim, ela vem também para todos da minha casa. Então, nós temos que ofertar ao Senhor com toda a alegria do nosso coração. Amém, crianças? Estamos entendidos? Agora eu quero aí que você vigie aí seu coração. Como está o seu coração a respeito de ofertas e os dízimos? Está alegre? Então venha comigo, apresente ao Senhor a sua oferta nesse momento. E eu convido você a orar e fazer uma simples oração ao Senhor. Amém? Deus, em nome do Senhor Jesus, abençoe, Pai, esse momento, essa oferta, essa semente que cada um está apresentando ao Senhor. Que ela se multiplica, Pai, em nome de Jesus, e que o Senhor venha abençoar, Pai, guardar, Senhor Deus, ó Pai, a cada família. E que a bênção, os celeiros de cada um sejam, Senhor Deus, ó Pai, fartos, em nome do Senhor Jesus. E também abençoe, Pai, esteja mudando, Senhor, o coração daqueles que têm o coração ainda entristecido em ofertar ao Senhor, que a intenção do coração deles sejam mudados através da revelação da Tua palavra, através do Teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, crianças? Um beijo bem grande para vocês e vamos ofertar com alegria, com muita dança e com muita gratidão a Deus. Graça e paz, crianças, voltei. Vamos falar sobre um sonhador que na Bíblia fala o nome dele, você vai saber daqui a pouquinho. Nós vamos começar falando desse homem que teve o nome mudado, que é o Jacó, e esse ainda não é o sonhador, pera lá. Jacó teve um encontro com Deus, então ele foi mudado pelo Senhor. Quando você encontra o Senhor verdadeiramente, você se deixa trabalhar, deixa ser mudado pelo Senhor, transforma a sua vida. E esse homem teve até o nome dele mudado. Ele teve o nome dele era Jacó, e o Senhor mudou o nome dele para Israel. Israel, ele foi casado com duas mulheres e mais as concubinas naquele tempo. Podia, né? E ele teve muitos filhos com essas mulheres. Tinha as esposas dele, mais as servas e suas esposas. E quantos filhos que ele teve? 12 filhos, muitos filhos, né? Hoje, nos dias de hoje, a gente só tem um filho e já tá bom, né? Mas nesse tempo, quanto mais filhos se tinha, melhor era. Então, Jacó, que teve o nome transformado para Israel, teve 12 filhos. E entre esses filhos, havia um que era o sonhador, que era José. José era muito amado pelo seu pai. Só que José também, por ele ser mais amado pelo pai, mais cuidado, os irmãos deles tinham raiva dele. Por quê? O senhor dá tudo para José, tudo é para José. Ainda mais que José era um sonhador e foi inventar de contar sonho. Aí o pai de José, Israel, inventou o quê? Foi dar uma túnica para José. Uma túnica que ele usava. Bom, quase isso aqui assim, bem colorida, bem bonita, e isso deixou os irmãos de José com ainda mais raiva dele. Aí ele foi e conta para os irmãos, que eram bastante, né, que ele teve um sonho. Ele sonhou com as estrelas, que eram os irmãos dele, né, e ele, a mãe, o pai, e todas as coisas se curvavam para ele no sonho. Ele sonhou com os feixes, ó. Os feixes são isso aqui, são dos trigos.
E ele falava que, olha ele dormindo, sonhando, que os feixes se curvavam diante dele. Como assim? Os irmãos dele falando, mas José, você tá doido, José? E José era um filho muito amado de Israel, lembra? Só que José teve esse sonho. Ai, mas tia Flávia, mas que sonhos doidos, né? A estrela se dobrar, se curvar perante José, todas essas coisas. Mas calma lá que a gente vai entender. E isso acrescentava mais e mais a raiva dos irmãos, que os irmãos inventaram de matar José. Mas teve um deles que não mata não, jogaram ele no poço. Já imaginou você ser jogado dentro de um poço pelos seus irmãos? Que tristeza, né? E você ouvir que queriam te matar, mais triste ainda. Só que acabaram que não mataram, venderam José. Vinha passando uma caravana de ismaelitas, resolveram vender para José. Venderam José para os ismaelitas. Essa turma foi para onde? Para o Egito. E lá no Egito, quem que a gente tem no Egito? Faraó. E José, como ele era bem obediente ao Senhor, ele continuava firme no Senhor, mesmo diante das tristezas, das tribulações. José continuava fiel ao Senhor. E ele acabou indo trabalhar na casa de Faraó. E esse Faraó tinha uma esposa toda ajeitada, né? E o que aconteceu? A esposa queria o quê? Namorar José. José, não posso, o senhor é casado, eu trabalho para seu esposo, eu sou um homem fiel, não posso. E ela gostou disso? Ela ficou com muita raiva. Coitado de José, né? Todo mundo tinha raiva dele, mas ele continuava fiel ao Senhor. Ela ficou com muita raiva de José. E o que ela inventou? Olha, meu marido, José tentou namorar comigo, queria namorar comigo, e saiu gritando, deixou José lá triste, nervoso. O que o faraó fez? Mandou prender José. E vai José para onde? Para a prisão. Só que quando a gente é fiel ao Senhor, mesmo em lugares que a gente nem imagina, o Senhor está trabalhando. Chegou lá na prisão, ele era uma pessoa tão boa que o carcereiro, né, que cuida lá dos prisioneiros, falou assim, cuida para mim, toma a chave das celas, cuida de tudo. Tá vendo? Ele estava preso, mas cuidava das coisas para o carcereiro. Por quê? Porque ele era uma boa pessoa. E nessa prisão, ele conheceu duas pessoas, dois servos que trabalhavam no palácio. Cada um teve um sonho e José fez o quê? Tinha um dom de Deus. O Senhor mostrou para ele o que era esse sonho dessas pessoas. E ele falou para as pessoas e os sonhos aconteceram. Quando você sair daqui, lembra de mim, fala lá, né? Que eu tô aqui, que eu não fiz nada de errado. Mas José continuava preso, até que Faraó começou a ter os sonhos também. E sonha para cá com vaca gorda, com milho bonito, engolindo milho feio, seco, né? Com as espigas bem cheias, outros com as espigas bem pouquinho milho, carocinho de milho, as vacas gordas engolindo as magras. E Faraó ficou doido. Que sonho é esse? O faraó chamou os povos que trabalhavam para ele lá e ninguém sabia falar. Aí Deus tocou na mente da pessoa que trabalhava para o faraó. Ele falou, lá quando eu estava na prisão teve um homem que revelou o meu sonho e deu certinho. Aí foram chamar José para vir revelar os sonhos que o faraó teve. E o que eram os sonhos? 7 anos de fartura, mais 7 anos de abundância. Mais 7 anos de falta das coisas. A abundância tem muita coisa, tá? Tô misturando aí, calma aí. Então vamos repetindo. 7 anos de muita colheita, colheitas boas, e 7 anos que não ia ter quase nada para comer. E o que tinha que fazer? Como José era servo, obediente e era inteligente, ele falou para Faraó, arruma uma pessoa que cuida dos celeiros, que faz, que colhe, mas que guarda, para depois ter agora quando tiver os 7 anos de falta das coisas. E o que Faraó fez? Tornou José governador, porque ele era inteligente, era servo e era obediente. O Senhor continuava abençoando José. E nesse tempo também teve fome para todo lugar. E a fome foi batendo onde? Lá onde os irmãos de José estavam, moravam lá em Israel. O que aconteceu?
tiveram que ir até o Egito comprar comida. Só que eles chegaram lá a primeira vez para comprar comida, José já viu eles e ó, meus irmãos, mas eles não reconheceram José. Porque José estava todo arrumado, né? Quando jogaram ele lá no buraco, devia estar todo sujo. E eles voltaram para casa e levaram a comida. Voltaram de novo, tiveram que comprar mais comida. Aí dessa vez José se revelou para seus irmãos, perdoou tudo que seus irmãos tinham feito para ele de errado. E o que ele fez? Ele trouxe a família dele para vir morar com ele no Egito, porque eles estavam passando fome lá. Então veio o pai, veio os irmãos, veio toda a família. E o Senhor ali fez prosperar esse povo. Você vê como que Deus é maravilhoso? José foi traído, José foi jogado no buraco, pensaram em matar José. A mulher de Potifar fez José ser preso, José ficou lá na prisão, ficou um tempo lá. Mas o que aconteceu? Tudo aconteceu para que o povo de Deus não passasse fome, porque eles tiveram que vir comprar comida e José teve a sabedoria que vinha do Senhor para alimentar o povo. Então ele colheu bastante e guardou nos celeiros. Então que a gente possa pensar sempre isso. Tudo que a gente passa, as situações difíceis que a gente passa, às vezes a gente murmura, né? Porque não é fácil passar por coisa difícil. Mas a gente tem sempre que lembrar que tem uma coisa que vai acontecer boa lá na frente. Você vai aprender, vai crescer, não só na sabedoria, vai crescer na presença do Senhor, porque a gente tem que depender de quem? Do Senhor. Então que a gente possa aprender a depender do Senhor, porque Ele quer que nós sejamos servos fiéis, servos verdadeiros, porque o Senhor está conosco, porque Ele nos ama. A gente, às vezes, tá difícil, não vou nem na igreja hoje, não vou nem orar hoje, porque eu queria uma coisa, não consigo, eu tenho uma conta para pagar, mas está meio difícil o dinheiro. Não murmura, creia que o Senhor pode fazer tudo por você e muito mais. Porque o Senhor, na palavra do Senhor, fala que até os fios do nosso cabeça, o Senhor sabe quantos que tem. Então, aprendamos a depender de Deus. Assim como José, que por tudo que ele passou, mas continuou dependendo do Senhor. Agora eu quero que você feche os seus olhos, abra o seu coração para o Senhor e peça a Ele, para que Ele venha te ensinar a ter dependência do Senhor. Senhor Jesus, nós te entregamos esta palavra, que cada um que possa ouvi-la, possa entender que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que pode prover todas as coisas. Que cada criança, cada pessoa que ouvir essa palavra, venha entender que o Senhor os ama e que tudo que eles passam, o Senhor está com eles para guardá-los e protegê-los. Então, que você possa aprender isso, amém? Então, até mais. Vamos ter mais palavras, fique ligadinho, dê o seu joia, envie essa palavra para um amiguinho seu, para que ele também possa aprender do Senhor. E nós estaremos por aqui, tá bom? Então que Deus abençoe você, até mais. Tchau, tchau.